Cá estamos nós, mais uma vez, para lhe fazer companhia, durante sensivelmente, uma hora, não digo, mas quase uma hora, e hoje digo-lhe que o tema da nossa conversa é completamente diferente do que temos feito nos últimos tempos. Vamos falar de comunicação e liderança, e para isso temos na mesa, salvo seja, um projeto cujos mentores também nos vão fazer companhia, que é o projeto Falar. Com António Pereira, que está mais ligado à comunicação, e Rui Silva, que nos falará mais de liderança, vamos tentar perceber o que é que estes mentores pretenderam ou pretendem ou vão pretender no futuro fazer com este projeto e qual o interesse que terá para a população em geral, uma vez que hoje em dia há muita preocupação de pensar no outro, felizmente, embora nem sempre os ventos estejam de feição, mas vamos tentar perceber então qual é esta intenção e qual é este projeto e já agora os seus mentores também. António Pereira, bom dia. Rui Silva, bom dia para si também, ou boa noite, depende da hora a que nos virem. Este projeto Falar consiste em quê, mais propriamente no que diz respeito à liderança? Em primeiro lugar, começa de uma ideia que nós tivemos, que fomos amadurando durante algum tempo, e achávamos que o mercado precisava de... Desculpe interromper, a ideia surgiu eu recordo-me, quando... Surgiu numa caminhada por volta das 6 da manhã. Aqui sim, mas quando? Isto em 2020. Novembro de 2020, por aí. Ao princípio de 2021, não foi? Sim, princípio de 2021, por aí. Sim, recordo-me de terem falado nisso. Falámos disto a primeira vez e fomos falando sobre esta nossa vontade, na ótica do desenvolvimento das pessoas para estas temáticas da comunicação e da liderança, em que a liderança acaba por ser fundamental na gestão empresarial e na gestão interpessoal. E sem uma boa comunicação também não chegamos a uma boa liderança, por isso está tudo interligado. E a ideia foi criarmos algo que tivesse um cariz também diferenciador na profundidade em que nós queremos criar esta liderança, na profundidade da pessoa. No sentido em que a liderança e a comunicação, mas no sentido em que nós possamos desenvolver pessoalmente e não desenvolver em função dos critérios de padrão gerais. Exato, que já estamos habituados e que já ouvimos falar tanto deles, não é? Nem sempre são inevitáveis ou nem se pretende que não se fale deles, não é? Mas, de qualquer das maneiras, chegar mais à pessoa diretamente, chegar não é? Mais à pessoa, manter a identidade e, acima de tudo, saber transmitir de uma forma eficaz o que nós temos para transmitir e a forma como nós temos de liderar aquilo que nós queremos fazer fora de alguns padrões que estão já instituídos existentes. E que às vezes não faz sentido nós seguirmos porque não concordamos até com eles. E então temos de encontrar o nosso caminho e é um bocado por aí. É claro. Isso leva-me a fazer-lhe uma pergunta que me surgiu assim de repente. Temos todos ferramentas para ser líderes? Todos temos ferramentas para desenvolver a liderança. Eu acho que existe vários caminhos. O primeiro caminho é nós entendermos o quanto queremos ser líderes e partindo do princípio que nós temos de ter uma liderança individual sobre nós próprios. Em primeiro lugar, connosco, em primeiro lugar. Enquanto nós não conseguimos controlar e fazemos coisas que às vezes vão contra a nossa vontade ou vão contra o nosso caminho, o nosso percurso, a nossa estratégia de vida, às vezes de carreira também, se tudo isto não é controlar a nível de liderança a nossa vida, também não faz muito sentido nós depois liderarmos pessoas. Por isso, numa fase inicial nós temos de ter essa capacidade. O ponto de partida somos nós. Somos nós. O de partida é o de chegada. Exatamente. E depois, a partir daí, as equipas, sim. Claro. Que serão sempre uma liderança à nossa imagem, em que nós vamos criar o nosso padrão de liderança, em que vamos ter mais ou menos influência de todos, mas podemos criar o nosso padrão e chegar a estándares diferentes e ter objetivos comuns. E ao mesmo tempo diferentes. Cada um ter os seus, não é? Exatamente. Isto tudo é muito bonito, mas sem comunicação à altura também é difícil. Não se é líder, ou os líderes não são só porque sim, não é? Sem uma comunicação como deve ser, ou pelo menos
adequada o máximo possível, não é um bom caminho. António Pereira, o que tem a dizer sobre isto, a sua experiência, que já vem de outras paragens, a comunicação faz-se como, pretende-se que seja como é que se desenvolve isso nas pessoas? É fácil? É difícil? São muitas perguntas juntas, mas há de haver uma resposta com certeza. O Sim, que acha? Claro. E pegando no que o Rui dizia há pouco, nesta questão da liderança, se eu não me consigo liderar, vai ser difícil eu liderar os outros, ou pelo menos numa liderança que seja benéfica para todos, porque é muito fácil entrar num padrão de chefe, não é? Eu chego aqui, quero, posso e mando, e vocês fazem, senão quem tem o poder sou eu, e isto é o que nós temos vindo a ter ao longo dos anos. E eu penso que na comunicação acaba por ser semelhante. A forma como nós comunicamos connosco próprios vai dizer muito, não é? E vai de certa forma ser o espelho daquilo que da forma como nós comunicamos com os outros. Porque se eu passo o dia, não é, mesmo inconscientemente, a dizer coisas mais para mim próprio, a dizer coisas pessimistas ou a dizer coisas negativas, às vezes não é negativo, porque o negativo provado. Existe. Sim, claro, o negativo, provado. sim, eu acho que é mais fora da realidade, claro. Porque as coisas negativas existem na nossa vida. Não é? Falta de crédito em nós próprios também, não é? Sim, muitas vezes ou fugir da realidade, uhum. Que às vezes é o que nós tentamos fazer. Mais fácil ir pelo lado negativo. Claro, mais fácil ir pelo lado, por exemplo, não dá, se temos uma criança a chorar, é mais fácil dizer, não chores, porque se chorares eu não gosto de ti, ou se choras és feio, ou os meninos não choram, é mais fácil evitarmos aquela tristeza, porque nós próprios não temos essa estrutura para lidar com essa tristeza do outro, nem com a nossa, muitas vezes, do que nós enfrentarmos que aquilo é uma realidade que está a acontecer, que não é eterna, não é? Mas que está a acontecer. E é uma comunicação. Sim, sim. Está-nos a ser comunicada alguma coisa. E fazemos este paralelo para os adultos, não é? Porque uma criança chora, mas um adulto faz outras coisas. Para além de chorar. Também chora. Claro. Mas, obviamente, e saudavelmente, ainda bem que chora. Exatamente. Ainda bem que chora. Mas muitas vezes há certos comportamentos, não é, que nós não percebemos noutra pessoa e que, ok, o que é que se passa? O que é que se está aqui a passar? E às vezes é muito isso, é nós só sermos quase um espelho para a pessoa, sermos uma ajuda para essa pessoa poder comunicar a sua realidade, a sua verdade. Exatamente. E a partir daí as coisas tornam-se muito mais fáceis. Até nós estamos numa situação agora que fala-se muito na questão da guerra, não é? Isto tem muito a ver com comunicação, tem muito a ver com... fala em tudo, sabe? Ultimamente fala-se em tudo e muitas vezes esquecemos de falar de nós. É, exatamente. Mas essa é a vossa preocupação. É, exatamente. E também porque nós não nos podemos desligar daquilo que acontece na nossa vida. Nós queremos paz e aquilo que nós mais queremos é a paz, mas eu olho para mim, será que eu realmente estou em paz comigo próprio? Será que eu dentro de mim tenho essa paz? Será que eu transmito essa paz para os outros da forma como eu falo? E a verdade é que muitas vezes não acontece. E então nós, e uma das nossas intenções para este projeto falar, mais do que a parte técnica, que depois mais à frente iremos falar sobre isso, mas acima de tudo é contribuirmos para que haja cada vez mais uma comunicação que seja alinhada com aquilo que nós realmente queremos. E não só, como o Rui dizia, nos padrões normais do que é comunicar ou liderar pelo socialmente correto, até porque isso muda ao longo do tempo, não é? E nós hoje estamos num momento histórico muito, muito peculiar, não é? A nível daquilo que pode ser dito, porque alguma coisa nós podemos dizer e ser socialmente não aceito ou socialmente mal visto. Então nós... isso é bom ou é mau? Acho que tem coisas boas e coisas más. Não é capaz de não ser tão mau quanto isso. Não, obviamente que nós precisamos de uma estrutura, precisamos de... Falta-nos, não falta? Sim, precisamos de Também acho. de limites
E esses limites... são coisas... Estamos a ter uma conversa de âmbito um pouco difícil para a maioria das pessoas, porque não sabem que são limites, não é? E será que com toda a franqueza. Será que nós os três aqui sabemos, não é? E cada um tem a sua definição e tem os seus limites e as suas regras. Eu gosto mais de falar em regras, ou seja, as regras não como uma situação legal ou uma situação obrigatória, mas as regras como uma... Algo que se respeite. E eu acho que é mais ou seja, é uma verificação daquilo que... Ou seja, qual é a forma como eu vivo? Quais são as minhas regras? Não é? Quais é que são as coisas que eu admito ou não? Às vezes faço estas perguntas aos jovens. Pois que é uma questão de admissão, realmente. Sim, e eu faço-vos a pergunta do género, ok, vocês têm o vosso grupo e eles têm os seus grupos de amigos, não é? E eu pergunto, mas quais é que são as regras do vosso grupo? Ou seja, quem é que é admitido no vosso grupo? O que é que vocês... pretendem? Ou seja, como é que vocês vivem? Como é que vocês se organizam enquanto grupo? Quais são essas regras? E eles não têm, pois não. Depois começam a pensar sobre isso e realmente têm muitas regras. Só que nunca pensaram nelas, não é? Sim. Se calhar mais critérios. Sim, eu gosto de chamar regras, mas linhas orientadoras. Exatamente, linhas orientadoras. Sim, e isso vem muito da nossa comunicação primeiramente interna, que é a forma como eu falo comigo próprio. E que depois se manifesta na forma como eu comunico com cada pessoa, sejam pessoas próximas, que às vezes é mais difícil, curiosamente, ou com as pessoas que depois fazem parte da minha vida, a nível profissional, a nível lúdico, de lazer, a nível de... Ou seja, de tudo que é a comunidade em que nós vivemos. Exato. Estas regras de que estamos a falar aqui na comunicação levam-nos a pensar que regras é que existem na liderança. Baseia-se um pouco na mesma linha ou há uma linha, embora ténue, que separa esta liderança da comunicação? Eu acho que são consequentes. A comunicação vai corresponder depois a algumas regras também que vão ser assimiladas pela liderança, que tem a ver muito com a nossa consciência. E mais nesse sentido, estas regras ou estes limites, estes critérios vão ser muito do que é que nós entendemos enquanto consciência daquilo que nós podemos fazer perante o outro. O que o António estava a falar relativamente ao chefe de mandar, em que nós às vezes chamamos líderes a essas pessoas que mandam, e isso é uma liderança imposta. Nem chega a ser liderança. Não chama a ser liderança, mas no padrão, nestas regras gerais, acaba por ter esse impacto como líder, e as pessoas muitas vezes entendem isso como líder, e às vezes não é o que manda, às vezes também é aquele que tem o poder. E isso também tem um impacto muito grande nos estilos de liderança que vão existindo a nível empresarial, que é onde nós lutamos mais, mesmo a nível político também podemos ir por essa parte. O cidadão comum também vos pode procurar. Sim, o cidadão comum. A ideia disto é olharmos para as pessoas individuais. Eu estou a falar aqui nos grupos onde a liderança é mais premente, onde as pessoas têm o papel da liderança de uma forma mais ativa. Tem a ver na ótica empresarial, na ótica da política ou associativa, em que depois existe o poder. O poder tem a possibilidade de dar um passaporte para a liderança indiscutível, às vezes. Eu chamo aqui passaporte porque muitas vezes é o título que tem enquanto poder. Eu sou o dono e eu tenho o poder de poder ser líder, ou dizer que sou líder. E tenho seguidores. E muitas das vezes isso não é reconhecido como um líder próprio, ou reconhecido como um líder perante os outros. Principalmente hoje. E o que eu acho aqui é que a consciência que nós temos de ter enquanto as nossas ações vão impactar diretamente na vida dos outros, é que é a questão do projeto Falar. É mesmo isso. Nós chegamos, enquanto comunicadores, o que é que eu tenho para comunicar? A minha paz ou a minha não paz, não é? Mas enquanto líder, o que é que isto vai impactar diretamente na vida das outras pessoas? E às vezes pequenas palavras ou pequenos gestos podem ter um impacto muito grande. Claro. Tal palmadinha nas costas pode ter um impacto muito mais importante do que um aumento salarial ou do que um reconhecimento em público. Às vezes faz no momento certo aquela palmadinha ou aquele cumprimento. Está-me a querer dizer então que a atenção se movimenta entre a comunicação e a liderança, de certa forma?
Sim, nós comunicamos de várias formas. E a liderança é a extensão... A atenção, estou a falar da atenção, a consideração que se tem pelo outro, sim, mostrar era isso que eu ia dizer. A comunicação, nós comunicamos de várias formas. A extensão que a comunicação tem não verbal, exato, através da atenção, vai trazer muitos dos critérios de uma boa liderança, de uma má liderança, de um impacto sobre as pessoas reconhecerem-nos enquanto líderes. Às vezes os líderes não são aqueles que mandam, às vezes nem são aqueles que estão em papel de liderança. Estão aqueles que às vezes até estão cá em baixo, no trabalho normal e que muitas vezes conseguem fazer, desculpe lá interromper, mas só uma conversa três, naquele trabalho que conseguem fazer de quase mediadores, não é? Sim, às vezes a senhora que está a fazer a recolha, eu dou este exemplo muitas vezes de informações, que é, muitas vezes, a líder ou a liderança que existe influenciadora de uma senhora que está a recolher os caixotes de lixo numa fábrica de confecção é muito maior do que o próprio chefe de equipa. Com certeza. Porque vai transmitir, vai passar paz, vai fazer com que as pessoas tenham um caminho. Muitas das vezes nós não assumimos como líder e essas são as pessoas que realmente têm um impacto. Sim, conseguem realmente estabelecer ali uma ligação entre o trabalho e a obrigação, não é? E às vezes é só um bom dia. É. Às vezes um bom dia tem um impacto. É uma coisa engraçada para perguntarmos aqui ao nosso amigo. Não lhe faz confusão chegar a um sítio qualquer, isto também é comunicação. Por exemplo, vamos imaginar que entramos no hall de um banco, cheio de gente, e meu amigo entra e dá bom dia. E faz-se um silêncio absoluto. Fomos aceitos a dizer bom dia, é isso que eu percebo. Eu tenho um amigo, que ele é angolano, o Nazário. E uma vez ele disse algo que me ficou gravado na minha ideia e que é exatamente aquilo que a Laurinda está a dizer, que é, ele diz que quando ele entra num sítio, ele até deu o exemplo de um elevador, eu entro num elevador e dou bom dia. O bom dia está dado. Quem quiser responde, quem quiser responde, quem não quiser não responde. Mas o bom dia está dado. Exatamente. E isto mais do que um bom dia, mais do que uma comunicação, é uma forma de estar na vida. Não é? Que é, claro que eu faço a minha parte. Pois, eu sigo o meu caminho. Pelo menos eles vejam isso, não é? Pode estar bom tempo, pode estar mau tempo, pode chover, pode ventar. Eu faço o meu caminho, eu sigo o meu caminho. Não há nada que me demova daquilo que eu tenho a seguir. E então foi curioso essa expressão, porque isso marcou-me. Ele disse isso e isso marcou-me e acho que é muito Acho que em qualquer pertinente. um dos casos também não vamos pôr as coisas assim tão distantes por causa das idades, até porque me favorece. Mas nós fomos um povo sempre habituado a cumprimentar as pessoas, independentemente de as conhecermos ou não. Os caminhos antigamente, por onde passava muita gente, havia formas de cumprimentar extraordinárias. A última que me lembro é Salve o Deus. Achava muita piada. Isto não tem um cariz religioso, não tem nada disso. É a maneira que lá está a tal atenção, é quase a palmadinha nas costas, não é? Uma maneira carinhosa de saudar o outro. Hoje passamos pelas pessoas nos mesmos caminhos que eu continuo a viver no mesmo sítio. Também já não são caminhos, já são ruas. E as pessoas passam por nós e olham para nós assim com uma deferência, uma coisa, e eu penso assim, como tudo era bem melhor quando a gente tinha menos conhecimento, entenda-se, menos abertura de caminhos e vivíamos nas nossas comunidades, que acabávamos por ser muito mais úteis do que o que parece que somos hoje. Os nossos vizinhos morrem ao nosso lado e a gente nem sequer sabe, nem dá por ela. Não é? Apesar de haver tanta informação e acesso à informação, não é? Precisamente. Nós estamos a passar por uma fase, a pergunta é para os dois, cada um depois responde como entender. Estamos a passar por uma fase de excesso de informação que acaba por desinteressar as pessoas da informação, que é o que me parece muitas vezes. Ou temos a informação, por exemplo, num ecrã de televisão, não é? Que é uma... São 4 faixas que estão constantemente ali vou utilizar um termo da camada jovem, a bombar, não é? E a gente está sempre a ver mais a imagem de fundo e depois as horas e o canal que estamos a ver, quer dizer, isto tudo é uma confusão, provoca, quer queiramos, quer não, uma confusão mental a tal ponto que a gente daqui a 5 minutos não sabe o que viu, não é? Ou pelo menos já não se lembra muito bem do que nos estiveram a tentar dizer.
Para quem trabalha com comunicação e liderança, isto deve ser um bocado complicado por vezes de estabelecer aqui parâmetros para as pessoas tentarem dosear a informação ou ir buscar melhor a informação, ou não tratam essa parte? De certeza que sim. Acaba sempre ir lá ter, não é? Chegar lá. E pegando na questão de quando nós passamos da rua e a pessoa está a olhar para nós ou nós estamos a olhar para a pessoa, eu já fiz a experiência de cumprimentar toda a gente. E o que é certo é que uma grande porcentagem de pessoas respondem. Principalmente aquelas que olham. Na rua, principalmente se as pessoas estiverem sozinhas. Na rua. Porque se for assim, num grupo, como eu foquei há bocado. Num grupo não. Num grupo dificilmente. As pessoas têm muita dificuldade em falar em público. É verdade. De uma forma geral, têm dificuldade em falar em público até no bom dia. Não sei se mas na rua eu tenho feito essa experiência, mesmo pessoas que não conheço. E ao passar, e se nós cumprimentarmos, tendencialmente as pessoas tentam cumprimentar também. E é um bocado o que o António disse, nós fizemos a nossa parte do outro lado também, porque às vezes aquele olhar quer dizer, será que alguém vai falar? Eu também vou falar, não falo, se calhar não vou falar, e estamos aqui naquele impasse, enquanto antes não. Antes criou-se o hábito do tal salve, ou do olá, ou do bom dia. Seja o que for, qualquer coisa, olá, sim, viva, já chega, não é? Viva, exatamente. Já chega. Relativamente à informação, sim, o que é certo é que eu acho que nós estamos a viver momentos de muitas indefinições e muitas definições. O que é que quer dizer com isto? É tudo em excesso. É tudo em excesso. Ao mesmo tempo, nós temos muitas indefinições do que é o melhor caminho. É não ver televisão, ou é ver televisão, ou é ter acesso à informação, ou é comprar os jornais, ou é fazer assinatura nas revistas digitais. Já nem sabemos, não é? Ouvir rádio, já nem sabemos bem. Mas o que é certo é que depois cada qual tem de selecionar qual é a informação que quer escolher e que quer consumir. E aí é que é o caminho certo. Muitas das vezes nós podemos estar demasiado tempo até nas redes sociais e estar a ter boa informação. Mas também podemos estar a ver televisão e ter má informação. Claro. Ou até ter boa informação na televisão também. Por isso claro. Nós temos aqui muitas é toda uma questão de escolha, não é? Exatamente. E é isto que nós queremos que no falar possamos criar esta opção de escolha em todos os aspectos, tanto na comunicação como na liderança e também na forma como nós queremos fazer isto e o caminho que cada qual quer percorrer. Não vai haver um padrão-chave claro. Em que todas as pessoas têm que ser iguais. Porque não somos, não é? Não somos iguais, nem nunca vamos ser. Felizmente, exatamente. É uma vantagem. Por isso, a ideia é que todos tenham a consciência daquilo que querem enquanto desenvolvimento. Nós também temos outra colega que vai fazer parte do projeto numa fase inicial e depois futuramente mais pessoas, que é uma pessoa que tem conhecimento na ótica da consciencialização da parentalidade também e da forma como é que nós chegamos a este estado em que nós estamos neste momento. Que é a Marisa. A Marisa tem essa vantagem de nos poder ajudar a chegarmos a esta profundidade, muitas vezes, do ser. Que nós vamos através da comunicação e da liderança, mas depois também temos esta parte do desenvolvimento enquanto nós nos construímos enquanto pessoa, para depois nos entendermos em alguns resultados que temos depois da vida, e acaba por ser um bocado por aí. Claro. E as escolhas que nós fazemos hoje têm um reflexo no passado, quase sempre daquilo que foi o nosso histórico. Por isso nós estamos a ver muita televisão. Se nós não tivermos essa consciência de que aquilo é muito ou é pouco, nós vamos continuar a fazer o padrão que nos ensinaram. Então vamos continuar sempre com este nível de acesso à informação ou de registro, até chegarmos a uma altura em que nós temos de tomar a decisão do que é que queremos fazer. Por nós próprios, não é? Aí estamos sozinhos, somos os timoneiros da nossa vontade. E por causa disso até vamos fazer aqui uma pequena pausa. Vamos ouvir a música que trouxeram e voltamos já a conversar aqui sobre comunicação e família, que deve ser um tema interessante ali para o António desenvolver. Até já. FM. Pois é, isto de comunicar começa em casa, certo? E se a comunicação em casa não é abundante, cá fora provavelmente também não será. O que é que acha? É provável que seja, não é? É muito provável que assim seja. Até porque há bocado estávamos aqui a falar de rotinas familiares e do que está para trás e que a gente se habitua e por aí fora, não é? Sim. A comunicação tem uma coisa muito boa, que é toda a comunicação é aprendida. Ou seja, nós comunicamos da forma que nos ensinaram a comunicar. Como eu disse no início, primeiro connosco próprios e depois com os outros. Mas desde muito cedo.
não é? Porque nós pegamos do bebê e ou comunicamos mais ou menos, ou damos mais atenção ou menos, ou estamos mais atentos, mas há um padrão que se cria, não é? Há pessoas que o bebê chora e eles deixam-no chorar porque têm que aprender, há outras que vão... Pronto. Não gostam que o bebê chore, são padrões que nós temos, a criança outros. vai crescendo e vamos tendo padrões de comunicar com os nossos filhos, não é? Claro. E as crianças vão aprender dessa maneira, obviamente, vão aprender como é que é suposto, não é? Com aquelas pessoas que são os meus modelos, que são os meus pais, não é? E eventualmente os irmãos, mas principalmente os pais, são as pessoas com quem criamos o nosso vínculo, não é? Com elas nós vamos aprender o que é que se faz, o que é isto da vida, não é? Ou seja, o que é que nós fazemos. O exemplo acompanha-nos a vida inteira, não é desde que nascemos? Pelo menos até certo ponto. Só que depois há esta coisa menos positiva, que é a comunicação é aprendida, portanto, eu faço um caminho em que, a certa altura, digo, não, eu não posso comunicar assim. A forma como me ensinaram a comunicar talvez não seja a melhor. Isso é a tomada de consciência. Exatamente. Pode acontecer mais cedo, mais tarde ou nunca. Claro, Às vezes é nunca. Também. Mas pronto, nós queremos que seja o mais cedo possível. E o falar, uma das nossas principais intenções é muito esta. É nós percebermos que há novas formas de comunicar. Não tem que ser desta forma. Há novas formas de comunicar e depois, como o Rui dizia, por extensão, liderar, não é? Porque liderar sem comunicar não é possível. E isto é o que nós queremos fazer. É simplesmente, pode passar por uma reflexão de como é que foi o nosso padrão, ou não, mas é simplesmente dizer, há uma forma diferente. Nós podemos comunicar de forma diferente. E eu sempre fui uma criança, e sou uma pessoa muito introvertida. Ainda hoje sou muito introvertido, sou mais observador do que comunicador. Mas a partir de certa altura, eu quis fazer desta fraqueza uma força. Pois, porque foi um sofrimento realmente grande. Foi mesmo. Foi difícil. Acredito, é quase sim. uma pessoa ter muito para dizer e não conseguir, porque não saía. Receios, não é? Receios. Era o medo, o que é que os outros vão pensar de mim? Será que estou a fazer da maneira ideal? Será que é aceitável, não é? Será que vou ser aceito na mesma por aquelas pessoas se eu disser uma coisa que não está certa? Ou que não se encaixe com eles. Ou que não se encaixe, ou que eles não concordem comigo. Portanto, isto é muito pesado. Isto é muito... Claro, isto acontece-nos muito. Ninguém sonha o que é, não é? E eu acho que todos nós, de uma ou de outra forma, não é? Mas claro que há pessoas mais extrovertidas. Mas para uma pessoa que isso eu não dizia castrador, que é... Sim, castrador, mas que a pessoa, exato, que lhe impõe barreiras terríveis e a pessoa ultrapassar essas barreiras, digo-lhe que é uma lança em África. Não é? Sim, e nós queremos muito mostrar que isto é possível. Que é possível nós comunicarmos de forma diferente. E que é possível, da mesma forma, liderar de forma diferente. Porque há pessoas que preferem ser trabalhadores de uma equipa e não ser líderes. E está tudo bem, não há problema nenhum. Isso é perfeitamente normal, não temos que ser todos líderes dos outros, não é? Claro. A nossa medida... A responsabilidade também é menor, não é? Pois, ok. Mas eu acho que é só mostrar que podemos fazer isto de forma diferente. Liderar, comunicar... E que todas as pessoas podem tentar, pelo menos, não é? Sim, todas as pessoas podem ser melhores comunicadoras. Agora, claro que o ponto de partida é sempre eu dizer... Ok, eu quero melhorar. Pois. Há pontos em que eu tenho que melhorar. Porque senão não faz sentido também procurar estes grupos específicos, não é? Para tais fins, porque se a pessoa não quer melhorar não adianta nada, não é? Exato. Basta-lhe ouvir ou qualquer coisa, não interagir. Diga. Deixa-me só pegar aqui na situação da responsabilidade. Numa boa liderança, acabamos por conseguir, numa fase inicial, sim, a nossa responsabilidade enquanto líderes é muito maior e temos uma responsabilidade perante toda a equipa e tudo acontece, mas se fizermos uma boa liderança, a dada altura nós temos uma responsabilidade mais partilhada. Porque toda a gente assume a responsabilidade enquanto equipa. E então o líder só está ali para acompanhar toda essa responsabilidade partilhada por todos. Mas depois até acaba por deixar de ser líder, de certa maneira, não é? Já faz parte é mais grupo. Um do grupo, não é? É um do grupo. Que é isso que se pretende também. De vez em quando tem que ser líder. Quando houver necessidade de alguém marcar o compasso claro. Sem deixar de ser líder, mas por vezes deixa o papel
penso eu que será assim. Eu vejo o vosso grupo assim. Sim, eu vejo a maneira como falam. Não é que eu alguma vez estivesse enfarinhada no assunto, mas de qualquer das maneiras noto que há uma preocupação de pôr toda a gente a funcionar, digamos assim, no bom sentido, não é? Sim, a ideia é que na liderança e da forma como as lideranças deverão funcionar, agora fala muito da liderança eficaz, a liderança eficiente, a liderança objetiva, a liderança sobre todas... Há vários patamares. Vários patamares, embora eu acho que a liderança tem sempre o mesmo objetivo, que é o objetivo comum ao grupo, de forma a que toda a gente esteja feliz de pertencer àquele grupo. Claro. E se nós pensarmos sempre nessa perspectiva, nessa consciência de que aquela pessoa que está ali a cumprir aquela função, que também é válida, às vezes nós conseguimos valorizar toda a mensagem e todo o nosso contributo de uma forma igual, que seja a pessoa mais relevante ou menos relevante para aquele projeto ou para aquele trabalho que estamos a desenvolver, mas tem todos uma importância, porque nós não conseguimos eu posso dar um exemplo, não conseguimos fazer um livro sem termos a cola. Não é? Porque temos que escrever o livro e construir o livro, temos que ter a cola para depois fazer a ligação. Claro. E pode ser relevante ou não, podemos tentar encontrar outras soluções, até com linhas, mas não vai ser o livro igual, não vai ter o mesmo impacto. E eu estou a falar isto num exemplo abstrato completamente. Mas o que é certo é que nós, quando temos um grupo em que todos têm a mesma importância para a conclusão, a relevância daquilo que nós contribuímos acaba por não ser necessária de identificar. Certo. Eu vou fazer uma pergunta, não queria tocar no assunto, mas acho que tem todo o interesse, isto visto assim à distância. Há dias perdemos o dito grande líder. Eu sabia que eu ia falar nisso, não, por acaso não ia. O Rui Nabeiro é um exemplo, tanto quanto a gente sabe, sem aprofundar, seja o que for, é realmente um exemplo de boa liderança. Penso que, não sei, se estarão de acordo, eu como não estou nos meandros, pareceu-me desde sempre. E achei curioso que hoje li um depoimento do neto que o vai substituir, ou que vai fazer o trabalho dele, que as pessoas, de certa maneira, não há insubstituíveis, mas ao mesmo tempo acaba por haver. Diz que não quer ser a sombra do avô, digamos assim, ou a cópia. Também leu isso, sim. Pronto. Não li totalmente. Porque sim, eu também só li o cabeçalho. Percebe-se isto? E sim, eu tenho um posicionamento um bocadinho diferente do que do público em geral tem relativamente ao senhor. Imaginava que sim. Que o senhor foi muito relevante para o país e para a região, principalmente para a região. E foi um excelente líder, um excelente comunicador e uma pessoa que cresceu e que fez crescer a empresa com uma visão muito coletiva. Vamos pensar só assim. Só por isso já merecemos ter 10 iguais. Não é? Sim, só por isso. Sim, uma visão muito coletiva. E ele, acima de tudo, era uma pessoa muito inteligente, da forma como ele comunicava, mas também da forma como ele agiu durante toda a vida. E então, se nós pensarmos nisto, e isto é só o meu ponto de vista, e não li nenhum lado, sou eu que estou aqui a partilhar isto. Isto é um programa de opinião, não se preocupe. Em tempo da antena. Ele, num sítio onde tinha poucas pessoas, o que ele tinha de fazer era dar condições para que as pessoas o ajudassem a ele crescer. E ele disse isso claramente em algumas entrevistas, em que ele só ajudava as pessoas, e ajudava sempre as pessoas, porque as pessoas o ajudavam também a ele. Ele trabalhou sempre a essas pessoas porque também, ao fim, o resultado acontecia. Bem, mas a reciprocidade não se apresenta em todo lado assim, claro que não. Beijada, não é? E esse foi acho que foi a grande fórmula do sucesso dele, foi ele pensar que estava num sítio onde as pessoas precisavam de ter uma empresa para crescer. E ele também precisava das pessoas, portanto é comum. E ele criou ali uma condição muito grande. E essa é que é a grande vantagem, o grande senhor da liderança, na minha ótica, foi esse pensamento simples e eficaz, numa inteligência a longo prazo. Olha, a gente que podia ter feito e não fez, não é? Exatamente. E ele fez a longo prazo isto, fez um caminho que fez com que ele tivesse o sucesso que teve, e a empresa, e a vida, e depois a alegria de viver
Sim, porque sim. quanto melhor nós fazemos perante os outros, acabamos por receber mais. Sim, esse é um princípio que nós devíamos... A vida não foi fácil para ele. Não ele devia teve uma ter vida muito sido, difícil não. e nas entrevistas também, por fim, já criava um romantismo muito grande sobre a carreira e as coisas menos... Mas o princípio dele foi duro, sim. Foi duro, foi. Mas ele olhou sempre que havia uma oportunidade de crescimento muito grande e isto é que é o principal da liderança, é nós liderarmos em função das nossas equipas dentro do contexto que vivemos. Muito bem. Agora explique-me porque é que o Neto diz isto. É que às vezes faz confusão às pessoas, eu sei porque é que ele diz, mas às vezes faz com muita confusão às pessoas uma pessoa da família ter uma atitude destas, dizer, mas eu não quero ser visto como se fosse o meu avô, nem ser colado à figura dele, pronto, digamos assim. Há aqui duas coisas. Há uma que ele, por muito seguimento que tivesse o avô, nunca ele será igual, não é? Nunca sentiu o que o avô sentiu. Nem será igual. Porque ele já, quando chega à empresa, já a empresa é uma grande empresa. Claro. Quando chega à liderança, ele já tem um padrão que já está pré-estabelecido. Não é? E ele não vai estar muito próximo, isto sou eu a ver na ótica desta comunicação, ele nunca estará tão próximo de todos os trabalhadores como o avô esteve. Nunca vai estar. Muito dificilmente. E na liderança ou na gestão moderna, cada vez menos. O topo está mais topo e os operários estão menos próximos do topo. Por isso, aqui existirá logo esta diferença à partida. E depois, existe outra questão que é a simplicidade em que víamos o caminho que cada um fazia e que o outro vai fazer. Se calhar o senhor Rui Nabeiro saía e visitava clientes de longa data e agora, provavelmente, este Neto não conhece metade dos clientes. Porque nunca esteve com eles e porque se calhar não é ação comercial e nunca se preocupou muito em criar este valor e esta proximidade. Isto é tudo. O caminho será sempre diferente. Não é? Será sempre diferente. Eu estava aqui há bocado a ouvir-vos falar, tanto um como o outro, e estava a ver aqui a questão do chefe e a distância que se cria entre ele e as pessoas que colaboram com ele. Vamos deixar a liderança agora ali um bocado sossegada e partamos para a comunicação. Isto é um problema de comunicação, esta distância entre o chefe e os outros. Também pode ser. Eu acho que é o principal, não é? Pois, provavelmente será o principal. Para o melhor ou para o pior, não é? Sim, é óbvio que depois poderemos ir explorar de onde é que vem essa questão da comunicação, não é? Ainda mais atrás. Mas sim, manifesta-se muito na questão da comunicação, mas também na questão organizacional Isto já estamos a falar em parte técnica, é isso? Sim. De que estávamos a falar há pouco, que iríamos falar da parte técnica, é isso? Poderá ser. Eu penso que o Rui já abordou aqui algumas questões, mas por aí. Sim, lá está, é quase como falávamos há pouco da família, não é? Nós temos às vezes um pai que é muito mais distante dos filhos, por exemplo, não é? Sim, não deixa de ser pai e de gostar deles e isso tudo, mas não é uma pessoa carinhosa mas por outro lado nós agora vemos cada vez mais um aproximar, não é? Acho que a esse nível está a melhorar, sim. Embora com estas questões das tecnologias e dos telemóveis que muitas vezes parece não facilitar, mas a verdade é que acho que há um cuidado cada vez maior das pessoas de se conectarem. Às vezes nós não sabemos ainda muito bem como fazer, não é? Exato. Somos quase... Parece que estamos a ser aprendizes de tudo, não é? Sim. Dá a sensação dá essa sensação aos tempos para cá. Parece que a gente tem de aprender tudo e tudo que está para trás não era bem assim que a gente devia fazer. Nós caminhamos em ombros de gigantes, não é? Claro. Quer dizer, nós temos que honrar a nossa história e os nossos erros e mas aprendemos muita coisa. Claro que sim. A todos os níveis, a nível técnico, a nível de ciência, a nível de filosofia, a nível de tudo. História, por aí sim, e a nível e enquanto pessoas, não é? Fomos tendo as nossas experiências enquanto seres humanos e vamos aprendendo, não é? Claro. Mas nós depois falamos também desta questão da liderança, por exemplo, na nossa certificação do Falar Nós. Sim, pronto. O projeto Falar. Nós temos um dos níveis
A nossa certificação é composta por 5 níveis e um dos níveis, que é exatamente do meio, é o leadership, que é sobre a liderança. E aquilo que o Rui estava aqui a dizer também acaba por ser algo que depois vamos abordando no curso, na certificação. E no curso, é um curso, não é? É o curso de certificação, sim. Tem 5 níveis, desde o fundamental agora, antes até... que esqueça, o que é que nós temos que fazer para frequentar esse curso? Falar connosco. A nossa tem uma página chamada Falar no Facebook, no Instagram. É Academia Falar no Facebook. Academia.falar. Sim, estamos ainda a lançar as nossas redes sociais, mas temos só um Facebook e um site que também em breve irá para o ar. Pronto. Tendo o Facebook já é meio caminho andado, portanto. O caminho todo. Estamos agora aqui no lançamento de alguns eventos. No próximo dia 31 vamos ter um evento, Falar Antes do Jantar, e que vai muito ao encontro disto que estava aqui a falar, que é a gestão de carreira. Porque tem a ver com isto que estava a falar da gestão de topo e a proximidade com os colaboradores. Que tem a ver com a comunicação, sim, mas também tem a ver muito com isto que é a gestão da carreira dos colaboradores. Eu acho que há aqui duas coisas que, acrescentando ao que o António estava a falar relativamente a isto, que tem a ver com, por um lado, a gestão de tempo dos gestores, dos líderes, dos tais gestão de topo, porque há uma dificuldade muito grande de gestão de tempo, porque os e-mails são gratuitos e isto é um problema para as organizações de uma forma geral. Como são gratuitos, toda a gente me envia e-mails para todo lado. Por tudo e por nada. Por tudo e por nada. E então perde-se uma porcentagem muito grande do tempo a corrigir, a escolher o não ruído, não é? Vamos chamar assim, o não ruído da comunicação. E então deixamos de ter tempo para fazer coisas que são realmente importantes, que é falar com os nossos colaboradores. Falar com as pessoas que estão próximas de nós e perceber o que é que será esta estratégia de carreira dessas pessoas. Porque o mais importante de que as pessoas se sintam bem é garantir que as pessoas continuem a produzir bem. E quando estamos a falar produzir no espectro total, não é? Desde a produção física até a produção intelectual. A maior parte das vezes as pessoas fartam-se de estar naquela organização não só por ausência de desafios, não por uma questão salarial, mas principalmente por uma falta de reconhecimento constante. Às vezes até pode haver prémios, mas esses prémios não são tão importantes como a tal palmadinha nas costas ou a tal proximidade do... É tudo muito impessoal, não é? É tudo muito impessoal. É tudo muito material, vamos chamar assim. As pessoas entregam uma medalha, ou entregam um voucher, ou um cheque, ou uma viagem. Mas é apenas isso. É apenas isso, e depois não reconhecemos na realidade o que aconteceu. Ao contrário do que o comendador Rui Nabeiro fazia, que era olhar para as pessoas e pelo valor que elas tinham, desde a pessoa que estava lá a colher o café até as que estavam lá já no desenvolvimento, todas elas tinham uma importância relevante. E ele falava com elas e estava próximo delas, e isso é que é realmente... Esse foi o segredo do bom funcionamento de tudo na vida dele, não é? Na vida profissional. Eu achei que era um bom exemplo, lembrei-me, sinceramente, achei que era um bom exemplo para falarmos, porque nem tudo são rosas, logicamente, não é? Nem tudo é... E certamente muitas coisas que ele não gostaria de ter feito assim. Claro, e se fosse hoje ele teria feito de outra forma, provavelmente, mas a verdade é que temos esse exemplo e bem recente, que está em todas as bocas do mundo, não é? Sim, neste momento, sim. Pelos melhores motivos, e ainda bem. Porque é realmente um exemplo de comunicação e de liderança, exatamente do que estamos a falar aqui, com todas as suas angústias e fragilidades, como é lógico, não é? E alegrias também. O que quer dizer que qualquer um de nós, mesmo quem estuda, como é o vosso caso, essa parte da liderança e da comunicação, que se dedica a esses aspectos, por vezes é capaz de chegar ao fim e dizer não foi tão bem, eu não consegui chegar a tal sítio da maneira que eu idealizei, parece que ainda fiquei aquém daquilo que queria fazer. Isso acontece muitas vezes, quando uma pessoa tem um objetivo e vai toda entusiasmada e quando dá por ela, caramba, parece que chega ao fim e que faltava mais qualquer coisa. Acontece-vos isso, com certeza. Aconteceu aqui no Falar, o exemplo, e falando aqui das nossas vulnerabilidades também, é claro, a realidade é que nós começámos com este projeto e fomos desenvolvendo, e a dada altura estávamos sempre a questionar se fazia sentido
irmos por um caminho ou por outro, se fazia sentido muitas coisas, não é? A dada altura começámos a alargar-nos no tempo, no desenvolvimento do próprio projeto. Pois, ia perder o fio à meada, não é? Para outros lados. O que estamos a fazer agora é darmos passos que vão ser também escrutinados pelas pessoas, mas estes eventos que vamos fazer agora, que chamamos Falar Antes de Jantar, que é um evento... Que vai acontecer em Vila Praia de Áncora? Não, é aqui em Viana. É mesmo aqui em Viana? No centro, sim, no centro de Viana. Muito bem. Temos como parceiro o restaurante Laranjeira, em que eles têm... isso, desculpa. Eu vi isso, sim. Isso é outra coisa, estou a pensar noutra coisa. E este evento será ali mesmo na Praça da República. Este primeiro será sobre gestão de carreira de uma forma estratégica, porque acho que todas as pessoas têm de olhar para a sua carreira. Temos lá pessoas que viveram em 8 países e que trabalharam em 4 países em que têm diferentes culturas em que podem partilhar isso e o que lhes fez eles regressarem a Portugal também, isso é importante. Outras pessoas que mudaram de carreira completamente, umas por obrigação, outras por menos obrigação. Temos uma professora, se conseguir estar, que estamos aqui com esta dificuldade de horários, porque uma professora que estudou para ser professora não conseguiu a colocação e decidiu ser motorista profissional, ao fim de 15 anos de luta para um lugar na docência. Isso é um exemplo de carreira, de gestão de carreira. Da altura nós temos de fazer esses. E depois temos também pessoas que decidiram investir na própria carreira, que estão motivadas dentro da mesma empresa, em que estudaram, em que se foram adaptando às condicionantes do mercado. Por isso, todas estas partilhas vão impactar diretamente na área da comunicação da liderança, mas ao mesmo tempo também da consciência que cada qual tem enquanto estratégia da nossa carreira, que é isso que é realmente importante, é nós percebermos em que momento é que nós temos este clique, em que temos de comunicar melhor, em que temos de liderar melhor, em que temos de perceber porque é que nós estamos assim, e depois começarmos com o falar e tentarmos ajudar as pessoas a... Muito bem, dia 31 de março. Dia 31 de março, às 19 horas. Falar antes do jantar, às 19 horas, no restaurante Laranjeira, mas antes têm de ir têm de se inscrever, não é? Sim. Têm de se inscrever. Não podem adiantar nada da inscrição, para já estar aqui a informação. Sim, aquilo tem o jantar, tenho uma inscrição com... a realidade, pronto, tem-se pagar o jantar é um bocadinho... É claro. Convém. À volta de 30 euros, em que depois tem acesso ao evento e depois ao só jantar. Paga 30 euros. Só paga 30 e depois tem acesso ao resto. Tem o evento, tem o jantar e tem o evento. Que é tudo ali, não é? Que é tudo ali. Todas as pessoas estão no jantar, todas as pessoas que estão no evento vão para o jantar. E todas as pessoas que estão no evento e que vão para jantar podem falar? Podem falar, claramente. A ideia é que este seja um padrão de eventos diferente, em que as pessoas vão lá apresentar a história, numa pequena introdução, e depois vai haver uma conversa partilhada de perguntas do público para os oradores, tentarmos encontrar respostas para aquelas pessoas que foram ao evento. Não só nós darmos a nossa experiência, mas tentar encontrar em conjunto respostas em algumas situações muito particulares ou mais genéricas, não é? Agora vou fazer uma pergunta que me despertou a curiosidade. No fim deste jantar, o que sobra? No fim deste jantar vão acontecer outros eventos. Um dos eventos será um direto que vai acontecer depois nas redes sociais para falarmos sobre os nossos os resultados da conversa que for acontecendo, e vamos tentar fazer ali um resumo. E depois vão acontecer outros eventos. E não há tendência também de alargar o vosso grupo? Sim, mas o alargar o grupo vai ser orgânico. O que é que nós temos de... Então vamos falar de perspectivas futuras. A certificação falar vai ter um caráter de formativo, de desenvolvimento. Ao fim, termina com um último curso em que será eu não gosto de chamar retiro, porque não será na realidade um retiro, mas vamos estar juntos uma reflexão durante um fim de semana, e nesse fim de semana acabaremos com uma sessão de uma reunião final onde vamos resumir num padrão
o que é que aconteceu no desenvolvimento daquela pessoa durante toda a certificação. E se tudo correr dentro daquilo que nós estamos a perspectivar, aquilo terá ali um passaporte, vamos chamar assim, um passaporte identificativo dos skills e dos soft skills de cada pessoa naquele momento. E poderá ser um documento relevante para introduzirmos no nosso CV, para que no futuro, quando formos a uma entrevista de emprego, tenha uma relevância maior e aí cada vez mais o nosso projeto terá um crescimento superior. E depois aí sim, vamos precisar sempre de ter mais pessoas, vamos precisar de ter também outras pessoas que bebam desta mesma ideia, claro, e que desenvolvam também connosco este projeto, que este projeto tem muitas oportunidades. Além disto, também podemos ajustar a nossa certificação e o nosso espectro formativo para as empresas, mais direcionado para as vendas ou para as pessoas individualmente, fazer também algum tipo de acompanhamento individual, que poderá ir muito para a área do coaching também, que não queremos direcionar muito, claro, para isso, mas que pode ser, também pode ser nesse caminho. Muito bem. Por isso temos aí muitas oportunidades. É verdade. Este falar antes de jantar é só o primeiro evento, vamos ter outros. Claro. Logo se verá, não é? Parentalidade, depois a seguir a liderança, se calhar a criação de equipas. Pronto, temos aqui alguns temas já em cima da mesa. António Pereira, e motivos para falar antes do jantar? Da sua parte. Sim. O Rui estava aqui a dizer, temos esta primeira edição, não é, deste evento. Depois teremos outras edições sobre outros temas. A ideia é que sejam eventos mais ou menos mensais, por aí, 3 semanas, mensais, um mês, pronto. Mas motivos são muitos. Não é? Pois, são muitos motivos. A comunicação é extensa, não é? Tem muito por onde se lhe pegar, não tem? Sim. É um mundo. E eu acho que é muito importante nós percebermos que é um ponto fundamental da nossa vida e do nosso bem-estar. Seja através do falar, seja através de outra... Seja do que for. Exato. Qualquer outra nós forma. Nós somos uma resposta que existe. Não somos uma empresa, mas no fundo temos uma oferta que vai desde certificação a eventos como este, workshops e outras palestras, e temos um apoio mais especializado e individual, seja de consultoria, de mentoria, de coaching, seja lá depois ajustado aos objetivos da pessoa. Mas o que importa, no fundo, é nós também divulgarmos esta importância do que é sermos cada vez melhores comunicadores, e não só para vendermos o nosso país. Só para terminar, que nós estamos quase em cima do tempo, cada vez que a pessoa apresenta um aspecto que vocês acham relevante ou que é induzida a fazê-lo, vocês fazem uma avaliação constante do que a pessoa está a fazer, certo? Nós temos também este feedback, é sempre dado à pessoa, porque é a melhor forma de podermos aprender através deste feedback. Não tanto como avaliação, mas mais como, como é que podemos melhorar em conjunto? Os pontos fracos, etc. Como é que podemos melhorar em conjunto? Pois. Se isso fizer sentido para a pessoa, claro. Sim. E as pessoas às vezes nem se apercebem do quanto repetem as coisas, às vezes, sim. Dos vícios que apanham enquanto falam, não é? E que transmitem. Olhem, eu espero que realmente a liderança e a comunicação sejam um vício no futuro. A de boa qualidade, claro, estamos a falar sempre em qualidade. Como mentores do projeto, acho que o projeto está bem entregue, portanto tem tudo para funcionar como deve ser. Acho ótima esta ideia do falar antes do jantar. Acho sempre que uma mesa resolve muitos aspectos da nossa vida, desde os negócios até às amizades e por aí fora, e até à conversa. Portanto, estão reunidas as condições para se marcar um encontro para o 31 de março, e espero que haja muitos mais encontros para além deste e que corra tudo como esperam. Certo? Obrigado. E obrigada por terem vindo, por terem aceito o convite. Quanto a nós, já sabe, sábado, segunda-feira, cá estaremos para lhe fazer companhia, sempre com conversas amenas, como é costume. Fique bem. FM